Fala, seus urodelos sarcopterídeos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Prof. Cabelo. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos aí que eu acho que todo biólogo tem que saber. Eu diria que não só todo biólogo, mas todo mundo que trabalha com seres vivos deve saber, que é a forma correta de dar nomes aos seres vivos. Então hoje nós vamos falar da classificação dos seres vivos, nós vamos falar de taxonomia, que é a ciência que estuda como você dá nome aos seres vivos, e vamos falar um pouquinho no final sobre sistemática. Então, se você chegou nesse vídeo agora, é porque no mínimo você se interessa por zoologia ou por algum assunto relacionado à biologia. Então você está no canal certo. Quem já me conhece já sabe que o meu conteúdo é de qualidade, então já deixa o like no vídeo sem pensar duas vezes. Agora, se é a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, segura o dedinho um pouquinho. Deixa eu falar alguma coisa aí que agregou alguma coisa na sua vida, e aí sim você dá um like no vídeo. É muito importante que, se agregou, você realmente deixa o like no vídeo, porque assim eu vou saber se eu devo continuar postando esse tipo de conteúdo. Se você se interessa também por biologia marinha, me chama lá no Instagram, @cabelo_thiago, ou no Instagram do Projeto Éfera, dessa camiseta maravilhosa que eu tô vestindo aqui, que é a minha empresa de educação ambiental que atua na área da biologia marinha, @Projeto Éfera. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo sobre biologia marinha e vocês vão poder conversar comigo para combinar e saber melhor como que vocês fazem para fazer um curso de biologia marinha comigo. Ah, Cabelo, mas eu não posso fazer um curso de biologia marinha presencial porque é muito longe e tal. Não tem problema, eu tenho também um curso online onde vocês vão acessar o link aqui embaixo e vocês vão conhecer o meu curso de biologia marinha. Então, sem mais delongas, bora falar um pouco sobre os assuntos aqui hoje. Não é surpresa para ninguém que os animais sempre foram objetivo de interesse aí de todo mundo, né? Os animais são um grupo antigo aí, cerca de 600 milhões de anos atrás, lá no pré-cambriano, os primeiros animais eles começaram a aparecer. E é lógico, desde que apareceu a espécie humana, o ser humano ele tem certa curiosidade com relação aos animais. Os animais sempre despertaram muita curiosidade, os animais, plantas, os seres vivos de um modo geral. E o ser humano sempre teve interesse em estudar esses organismos vivos. Só que para a gente estudar esses organismos vivos, é muito importante que a gente saiba classificar, que a gente saiba dar um nome para esses seres vivos. É muito importante que um animal que eu estudo aqui no Brasil, que tem um determinado nome, que um outro cientista de um outro país, com uma outra língua diferente, é muito importante que ele reconheça esse animal por um nome que seja universal. Então, o objetivo da taxonomia, que é o ramo da biologia que dá nome aos organismos, e aqui nós vamos focar em animais, porque esse vídeo faz parte de uma playlist de zoologia, mas já adianto que essa nomenclatura, essas normas, elas não mudam tanto para outros grupos de organismos. Eu vou focar nas normas para zoologia, para animais, mas para plantas muda muito pouca coisa e para alguns outros micro-organismos muda um pouco mais, mas a base, né, a ideia é praticamente a mesma. Então, para que outros cientistas reconheçam o mesmo animal, é preciso que exista um nome universal para aquela mesma espécie. Por exemplo, um dia eu estava lá fazendo um trabalho de resgate de fauna e a gente viu o gavião tesoura. Lá no Nordeste, o encarregado da obra que estava lá, ele falou que lá aquele gavião era conhecido como rasga-mortalha. Então, olha só, uma mesma espécie tem nomes diferentes. E aquela coruja das torres? O nome científico dela é Tito alba. Aqui eu conheço como suindara. É um dos nomes populares dessa mesma coruja, suindara. Em outra região, ela tem o nome de coruja das torres. E eu acabei descobrindo que o mesmo rasga-mortalha, em outra região do Brasil, também se aplica a essa coruja Tito alba. Então, assim, para que não gere confusão, os nomes populares eles não são utilizados em artigos científicos. É preciso ter uma nomenclatura universal. E isso é chamado de nome científico. Então, os seres humanos, eles sempre tiveram uma necessidade de agrupar os organismos. E o primeira pessoa que talvez tentou fazer um certo agrupamento foi Aristóteles, isso mesmo, Aristóteles, que já apareceu muitas vezes em muitos assuntos da biologia, ele também teve o dedinho dele lá na classificação dos animais. Porém, a classificação de Aristóteles nem vem ao caso, não vou entrar aqui em detalhes porque não é usada, né? Mas foi um dos primeiros filósofos aí, naturalistas, vamos assim dizer, que começou a ter interesse em classificar os seres vivos. Porém, a primeira pessoa que realmente criou um sistema que é utilizado até os dias de hoje para classificar e dar nomes aos seres vivos foi um naturalista sueco chamado Carl von Linné, também conhecido como Carlos Linneu, ou, para os mais íntimos, apenas Linneu. Linneu, em 1753, ele
fez uma publicação chamada Sistema Nature. Isso mesmo, se pronuncia Nature e não Nature, porque isso é dado em latim. O Sistema Nature, ele tinha como premissa que todos os seres vivos iriam receber uma nomenclatura binomial, e essa nomenclatura binomial, ela consiste basicamente em um nome genérico e o seu epíteto específico. Então, todo nome científico, ele vai conter duas palavras. A primeira palavra vai ser o gênero, e a segunda palavra vai ser o epíteto específico, ou seja, o epíteto que de fato vai dar nome à espécie. Por exemplo, a nossa espécie Homo sapiens, o gênero Homo, epíteto específico, sapiens. Dilocarcinus pagei, que é um caranguejo aqui de água doce, gênero Dilocarcinus, epíteto específico, pagei. Então é dessa forma que os nomes científicos eles são escritos. Existem algumas regrinhas na hora também de criar esses nomes científicos, tá? Primeiro, eles têm que ser escritos em alguma língua morta, e atualmente a língua morta utilizada para a criação de nomes científicos é o latim. Ah, Prof. Cabelo, mas por que é utilizado o latim, né? Sendo que a língua mais falada no planeta é o inglês, né? Depois tem o espanhol, por que não em inglês, não em espanhol e não em português? Simples, gente, porque todas essas línguas, elas sofrem mudanças constantemente. O latim, por ser uma língua morta, dificilmente ou praticamente nunca vai sofrer alguma mudança, né? O latim não é uma língua falada mais atualmente, ela só é usada para alguns casos, mas é uma língua morta, então ela não vai sofrer modificações. E é muito importante para manter a estabilidade dos nomes que a língua utilizada ela não sofra modificações, porque isso ia causar um certo transtorno, né? Já pensou? Nós temos hoje mais de 1,5 milhão de espécies só de animais. Eu não estou contando nem plantas, nem bactérias, eu estou falando só de animais. Já pensou se essa língua sofre algumas modificações, igual nós sofremos aí há alguns anos atrás na língua portuguesa? Já pensou? Então, 1,5 milhão de espécies ia ter que mudar o nome de cada uma delas. Então, isso ia causar certo transtorno. Por isso que atualmente são usadas línguas mortas. Outra regrinha que a gente não deve abandonar é que na hora de cunhar um nome científico, o gênero ele deve representar um substantivo, enquanto o epíteto específico ele vai representar um adjetivo. Novamente, utilizando o exemplo da nossa espécie, Homo sapiens. Então, Homo significa homem, sapiens significa sabido ou com sabedoria, alguma coisa assim. Quando vocês tiverem curiosidade aí, procure algum nome científico e tenta descobrir o significado desses nomes científicos. Vocês vão ver que sempre o gênero ele vai representar um substantivo e o epíteto específico sempre vai representar um adjetivo. Outra regra importante dos nomes científicos é que o nome do gênero ele nunca pode ser igual para outro grupo de indivíduos de outra família diferente. Então, um nome genérico, né, o primeiro nome, ele sempre vai estar dentro de uma família específica. Em outras famílias de outros grupos de animais, nunca vai poder existir um mesmo gênero ali. Já o epíteto específico, ele pode ser repetido, desde que sejam em gêneros diferentes. Por exemplo, o caranguejo Hexapanopeus paulensis é uma espécie de caranguejo, e existe um camarão chamado Farfante-Peneus paulensis, o famoso camarão branco. Então percebam que são gêneros diferentes, porém o epíteto específico paulensis ocorre nessas duas espécies. Outro exemplo aqui, Hexapanopeus schmidt, é uma espécie de caranguejo e existe um camarão chamado Lithopeneus schmidt. Então são espécies diferentes, de gêneros diferentes, porém o epíteto específico ele pode repetir. Porém, o gênero ele nunca pode representar membros de famílias diferentes, nunca pode existir gêneros iguais, mas o epíteto específico pode, desde que estejam em gêneros diferentes. Linneu, ele também se preocupou não só em dar nomes científicos binomiais. Ele também se preocupou em agrupar esses organismos de acordo com características morfológicas semelhantes. Para que isso aconteça, Linneu criou aí 7 categorias para organizar esses organismos. E essas características elas são hierárquicas, ou seja, toda espécie ela vai estar dentro de um gênero, os gêneros eles vão estar dentro de uma outra categoria mais abrangente chamada famílias, as famílias vão estar dentro de uma categoria mais abrangente
abrangente chamada ordem, as ordens dentro de classes e as classes dentro de filos. Então, essas 7 categorias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, eram chamadas de categorias taxonômicas. Por quê? Dentro dessas categorias eram inseridos os táxons, né? Então, o que são táxons? E se eu estivesse falando em latim, o correto seria taxa, né? Em latim, o plural de táxon é taxa. Mas como eu estou falando em português, vamos falar táxons mesmo. Se eu pegar uma espécie aqui, a espécie Homo sapiens, ela está dentro do gênero Homo. O gênero Homo está dentro da família Hominidae. A família Hominidae está dentro da ordem Primates, que é a ordem dos primatas. A ordem Primates está dentro da classe Mammalia, que é a classe dos mamíferos. E a classe Mammalia está dentro do filo Chordata. Então, essa seria a classificação dentro dessas 7 categorias. Vale salientar que essas 7 categorias, de acordo com a necessidade aí dos taxonomistas, elas podem receber subcategorias. Subcategorias, elas podem ser criadas. Por exemplo, dentro do filo Chordata, existe um subfilo Vertebrata. O subfilo, ele é uma categoria que está abaixo, ela não é tão abrangente quanto um filo, mas ela é um pouco mais abrangente do que uma classe. Então, um subfilo, ele estaria ali entre um filo e entre uma classe. Deu para vocês entenderem? Eu sei que isso aqui é um pouco complicado, então qualquer coisa volta esse vídeo para continuar o que eu vou falar depois. Outro exemplo aí pra gente, só para treinar um pouquinho a classificação, a rãzinha assobiadora, Leptodactylus fuscus. A espécie Leptodactylus fuscus está dentro do gênero Leptodactylus. O gênero Leptodactylus está dentro da família Leptodactylidae. A família Leptodactylidae está dentro da ordem Anura, que é a ordem que engloba sapos, rãs e pererecas. A ordem Anura está dentro da classe anfíbia, ou lissanfíbia, como alguns autores estão chamando, e a classe anfíbia está dentro do filo Chordata. Então, olha só, todos os nomes, todas as espécies, elas precisam estar classificadas pelo menos em 7 dessas categorias principais. Todas as espécies têm táxons dentro dessas 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E todos esses que eu falei agora pertencem a um reino chamado animal ou reino metazoa, como seria aí o nome melhor aí para classificar os animais. Porém, esse sistema de classificação, embora ele seja muito útil, muito didático, ele não é o mais adequado atualmente. Porque vamos pensar assim, na hora que você está descrevendo lá uma espécie, como a gente pode definir que uma família ela tem que abranger tantos gêneros e a partir de um determinado momento nós criaríamos outros gêneros? Hoje em dia, as categorias elas são praticamente arbitrárias e existe uma tendência, que eu vou gravar em um outro vídeo seguinte, que a gente vai falar de classificação filogenética. Essa sim é um sistema que provavelmente vai predominar aí ao longo dos próximos anos. Existe uma necessidade que essas categorias taxonômicas e que os táxons, eles representem o caminho evolutivo que essa espécie percorreu. Então, é desejável que todos os membros dentro de uma categoria taxonômica, por exemplo, todas as espécies dentro de um determinado gênero compartilhem um ancestral comum que deu origem ao gênero, assim como todos os gêneros dentro de uma determinada família, eles devem conter um ancestral comum que deu origem àquela família. Então, de fato, existe essa necessidade e existe essa tendência. Porém, até certo grau, existe uma certa arbitrariedade. Por exemplo, atualmente, os integrantes da família Hominini são compostos pela espécie Homo sapiens e todas as outras espécies do gênero Homo que já foram extintos, né? O Homo neanderthalensis e tal, e praticamente todas as espécies de humanos que já ocorreram e já foram extintos. Porém, existe uma discussão de que talvez fosse correto incluir também as espécies de primatas que são próximos do humano. Por exemplo, gorilas, os chimpanzés e orangotangos, né? O gênero gorila, pan, que é o gênero chimpanzés, bonobos e essas espécies aí mais aparentadas, com exceção dos gibões, eles seriam incluídos dentro dessa subfamília Hominini. Então, qual será que é o certo, né? Será que essa família ela deve ser mais restrita e abrigar só as espécies de humanos, ou será que ela deve ser mais abrangente e abrigar também esses outros primatas? Eu não sei, você provavelmente não sabe, mas isso reflete claramente o problema da arbitrariedade que existe dentro desse sistema de classificação de Linneu. Atualmente, os zoólogos e as faculdades, os livros mais atuais, eles têm utilizado o sistema filogenético, ou conhecido também como cladística. Eu pretendo gravar um vídeo ainda falando mais sobre isso, explicando
melhor esse sistema, que, na minha opinião, também é o mais correto, porque ele leva em consideração a história evolutiva do grupo que está sendo estudado. Não se usa mais as categorias taxonômicas, reino, família, gênero, subfamília, filo. Não, atualmente eles recebem nomes, mas esses nomes não estão necessariamente dentro de uma categoria, apenas o nome da bifurcação ali onde os grupos se ramificaram. Por exemplo, Sarcopterige. Sarcopterige é um grupo taxonômico aí, mas que não está dentro de uma categoria, já atendendo esse novo estilo de classificação. O Sarcopterígeo inclui todos os descendentes dos peixes de nadadeira lobada e peixes pulmonados. E dentro lá nós estamos dentro do grupo Sarcopterígeo ali. Dentro desse grupo, eles se ramificaram aí entre os tetrápoda, e os tetrápodas se dividiram ali em amniota e lissanfíbia. Dentro dos amniota, você tem ali os répteis, né, que atualmente são lepidossauros. Antes desse grupo aí também teríamos os diapsídeos, os sinapsídeos. Os sinapsídeos contêm outros grupos de animais com duas fenestras temporais e também contém o ramo que deu origem aos mamíferos. Então, os grupos dentro desse novo sistema de classificação, ele iria recebendo os nomes de acordo com as etapas evolutivas, com as ramificações evolutivas que essa grande árvore, que é a árvore da vida, ela recebeu. Então, na minha opinião, esse seria o sistema mais correto, porque refletiria claramente as etapas evolutivas aí, as bifurcações. Eu não gosto muito do termo etapa, porque dá a impressão que sempre vai existir algo mais evoluído que o outro, e para quem gosta de evolução sabe que não é bem assim, mas isso também é um assunto para outro vídeo, tá? Mas eu espero que dentro desse conteúdo aí que eu passei para vocês, tenha dado para vocês terem uma ideia de como atualmente são classificados os seres vivos, tá? Ressaltando com muito cuidado que falo isso para vocês, que isso que eu ensinei tende muito a cair em desuso, e eu acredito que dentro dos próximos anos aí isso vai cair sim em desuso, então fiquem atentos, né, para sistemática filogenética e para cladística. Porém, ainda é muito útil e muito conveniente a utilização do sistema lineano, que foi esse que eu ensinei para vocês aí no vídeo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo.